Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos para quem tá chegando agora. Para quem já é aqui de casa, fiquem à vontade. Vamos lá. Hoje é dia de papo sério e eu não poderia deixar de vir aqui expressar alguma opinião, algum posicionamento, alguma ideia, enfim, sobre as últimas notícias que a gente vem acompanhando aí ao longo dessa semana. Com relação ao caso do falecimento do menininho do Henry, né? Eu poderia vir aqui expressar minha opinião, meu posicionamento, que enfim, nem sei se interessa a alguém, mas eu sinto essa necessidade, né? Eu poderia vir aqui falar de várias maneiras, expor toda a minha indignação, todo o meu nojo, toda a minha revolta, porque não tem como a gente acompanhar um crime referente a uma criança e não ter esse tipo de sentimentos, né? Se alguém não tem, se alguém é indiferente à dor desse pai, a todo o sofrimento que essa criança passou, acho que essa pessoa precisa rever aí seus conceitos, né? E sua índole, de alguma maneira. É a minha opinião. Mas eu não vim aqui para destilar mais ódio, mais revolta. Eu acho que isso já está suficientemente exposto, né? Em redes sociais, em noticiários. A dor desse pai não vai ser suprida com mais ódio, com mais sentimentos ruins, né? Eu acho que de tudo que acontece a gente tem que tirar lições. E mais do que uma posição, eu acho que fica aqui um apelo para que a gente dê ouvido às nossas crianças, né? Aqui em Ribeirão Pires, quem não é daqui deve ter escutado falar em noticiários sobre o caso dos meninos, se eu não me engano, acho que é Gabriel e Igor, se eu não me engano, esse é o nome deles, era o nome deles, né? Que foram esquartejados pelo pai e pela madrasta, alguns anos atrás, ainda até um negócio ruim, alguns anos atrás. Esse crime aconteceu a 100 metros da onde eu moro hoje, a 100 metros da casa da minha avó na época. No dia do crime nós estávamos na casa da minha avó e não imaginávamos que um pouquinho mais para baixo estava acontecendo tudo isso, porque foi exatamente no dia do aniversário da minha avó. Nos chocou muito. Foi um crime bárbaro. E por que eu tô citando isso? Né? Por que isso traz uma referência para o caso do Henry? Ao meu ver, acende novamente o alerta de que nós precisamos escutar as nossas crianças. Né? Se uma criança se coloca numa situação de desconforto em relação a alguém ou a algum local, eu acho que é importante que se dê ouvidos a isso, né? Que se pare e observe essa criança. Eu entendo que hoje, no mundo que a gente vive, no dia a dia que a gente tem, e mesmo quando eu era criança e na minha criação, e na criação de tantas pessoas que eu conheço, a gente leva uma vida muito maluca, né? Muita correria, muito trabalho, e tem que dar conta disso, tem que dar conta daquilo. Hoje as demandas que a gente tem em relação à nossa vida, ao nosso cotidiano, são muito maiores, né? Ao longo dos anos isso já vem desde a minha criação, mas isso vem se acumulando, né? A gente tem que dar conta de muita coisa. Hoje, nesse cenário de pandemia, a gente tem que dar conta de muitas outras coisas que incluem a nossa saúde mental, que inclui o raciocínio do cuidado, o zelo, a preocupação, enfim. A gente recebe muitas informações para processar. Então a gente acaba deixando um pouco de lado ou tendo um pouco menos de paciência de ouvir a criança, de dar uma atenção à criança. Muitas vezes a gente fica ali focado no mundo do celular resolvendo problemas mesmo. Não estou dizendo nem de negligência em relação a isso. Eu estou dizendo de atenção, né? E a gente acaba não ouvindo, né? Não parando
para ouvir. Mas eu acho que fica um alerta. Eu não sou mãe, eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, eu tenho afilhada, eu tenho crianças ao meu redor. E eu acho que é muito, muito importante observar qualquer mudança de comportamento, observar qualquer alerta e qualquer distanciamento que a criança peça com relação a alguém. A gente vê casos absurdos de abuso, de agressão. Como que a gente está acompanhando agora no noticiário, né? A gente vê isso muito frequente. E a gente percebe que em todos se segue um padrãozinho, não em todos, né? Vamos dizer, em alguns. Se segue um padrão de que a criança deu sinais, mas não se levou tanto em conta. E eu não culpo o pai por isso, não. Ele estava entregando a criança aos cuidados da mãe, né? E ele já havia percebido, ele já havia dado ouvido ao filho e vinha questionando a mãe. E não percebeu nenhum traço de, como é que eu posso dizer, de agressividade ou em relação à mãe, né? Ele confiou na mãe. Então, isso é um caso muito específico, mas a gente percebe um padrão de que a criança não se é escutada. Eu citei lá atrás o caso dos meninos aqui de Ribeirão Pires. Eles foram ao conselho tutelar mais de uma vez. Eles foram ao conselho. Eles pediram ajuda e eles não foram ouvidos. Então, assim, e aí eles foram esquartejados. Olha que triste. Olha que triste. Então, assim, fica esse alerta, sabe? Independente de quem seja a pessoa que a criança se refere, né? Se você tem um filho de um relacionamento passado e hoje você tem uma nova relação porque você tem o direito disso, independente de homem ou mulher, de seu pai ou a mãe, observa, né, os traços, observa essa relação, observa o comportamento da criança, porque a criança também pode não externar, né, não verbalizar isso, né? Então, o que eu venho pedir hoje é isso, atenção aos nossos pequenos. Eles já estão vivendo um mundo tão confuso para eles, diante dessa pandemia, diante de todas essas mudanças que vêm acontecendo. A gente está com uma carga tão pesada, nós adultos, e a gente acaba às vezes descarregando isso neles. Então, para eles está tudo muito confuso também. Então, vamos tentar ouvir as nossas crianças, ter um olhar de respeito e de atenção, tá? Esse é o meu pedido, esse é o meu apelo. Eu deixo aqui a minha solidariedade para o pai do Henry, se eu não me engano é Leniel o nome dele, para toda a família envolvida nisso, né? Para todos os familiares que realmente tinham um amor e um cuidado com o menino, e para todos os outros Henrys que nós temos aí no país, para todas as outras Isabelas, para todos os outros Gabriéis, Igors e tantos outros, né? Fica a minha solidariedade, o meu carinho, o meu respeito e o meu apoio, né? Vamos acreditar que eles infelizmente tiveram que partir de forma brutal para trazer algum ensinamento. Então cabe a nós, pessoas de bem, dignas, pegar esse aprendizado e realmente aprender isso e disseminar esse amor, esse cuidado, palavras de incentivo a um cuidado maior e não palavras de ódio, não palavras de, enfim, raiva, nojo, asco e sei lá, revolta mesmo, indignação, todos estamos sentindo. Mas eu acho que o mundo não precisa de mais ódio, ela vai ter o que ela merece, ele vai ter o que ele merece. E que assim seja, tá bom? Então é isso. Hoje esse é o Papo Sério. Eu não podia deixar de vir falar sobre isso. Comenta aí a opinião de vocês, o que vocês acham, o que vocês pensam. A revolta a gente já sabe que existe, então é compreensível, tá? E a gente volta aí na próxima terça-feira com um Papo Sério novamente. Vamos ver o que vai estar rolando por aí pra gente conversar. Espero que não sejam coisas tão pesadas e tão tristes, tá bom? Então até a próxima. Fica aí o meu
Meu abraço para todas as pessoas que sofrem essa dor. Até a próxima, um beijo!